Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo, e eu estou lendo na versão King James em português. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que, em breve, devem acontecer. E ele a declarou, enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, a ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que tu vês, escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até aos pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força. E quando vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último.
Eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que tu tens visto, as que são e as que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos e das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, bendito é o teu nome, e nós te damos toda a honra e toda a glória. Nós pedimos agora, de fato, que o teu Espírito possa abrir os nossos olhos para contemplarmos a beleza da tua glória. E que isso, ó Pai, possa produzir em nós uma resposta de adoração, de devoção, de te dar o louvor que é devido à grandeza do teu nome. Nós te damos toda honra, toda glória, todo louvor, toda riqueza, toda sabedoria, todo o poder te pertencem para sempre, em o nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Apocalipse é um livro que muitos têm medo de ler, porque Apocalipse para a nossa época virou um sinônimo de tragédia, né? Coisas finais. Quando o jornal vai dar alguma notícia muito ruim, muito trágica, ele vai falar de um evento apocalíptico. Mas Apocalipse não foi um livro para falar de tragédias, de coisas ruins, para dar medo. A palavra Apocalipse significa simplesmente revelação. Remover o véu. Eu diria que aqui no próprio capítulo 1, a palavra Apocalipse é essa primeira palavra que aparece aqui, depois do artigo a revelação. Então, no grego está escrito aí, o Apocalipse de Jesus Cristo. Amém? Então, esta é uma revelação do Senhor para nós. E esta revelação, ela faz parte de um grupo de escritos que nós chamamos de literatura apocalíptica, literatura de revelação, e ele faz parte de escritos proféticos, como ele mesmo já diz aqui no versículo 1, que este Apocalipse é a palavra e são profecias de coisas que hão de acontecer. A profecia, irmãos, ela nem sempre é um aspecto que vai falar de coisas futuras, mas ela tem sim um elemento de dizer das coisas que hão de vir. Mas o primeiro elemento dela, como nós aprendemos dentro da teologia do Novo Testamento, é exortar, E exortar não é a ideia simplesmente de dar bronca, que a gente escuta de exortação, já pensa assim, vai me dar bronca. Exortar vem de fortalecer, de reerguer, trazer para perto. A finalidade, já falamos aqui sobre repreensão, a finalidade da repreensão não é condenar, é mostrar-se aonde está o seu erro, para que você possa ser corrigido e levantar. Como diz aqui em Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática
das primeiras obras. Amém? Então, nós temos aqui esta revelação que pretende nos fortalecer. Ela também tem o trabalho, a palavra profética, de nos edificar. Amém? Então, os primeiros elementos da profecia são esses: exortar, fortalecer. Se você está indo para longe, ela vai te trazer para perto. Se você está caído, ela vai te reerguer. E ela quer te edificar. Edificar vem de construir mesmo. Um bando de tijolos e um monte de areia e cimento não é uma casa. Estamos juntos? Às vezes nós, como povo de Deus, estamos com informações bíblicas, mas elas estão como, simplesmente aqueles tijolos ali, e aqui tem um punhado de areia, e mais um punhado de cimento, e é um trabalhar do Senhor que vai colocando todas estas coisas no seu devido lugar, segundo o santo plano eterno de Deus, até que isto seja uma edificação de fato em nossas vidas, Eu creio que para nós que já congregamos aqui há um tempo, quando a gente congregava ali do lado e a gente vinha aqui ver o processo de construção, e a gente vinha aqui, caminhava no meio de tanta coisa, e imaginando como seria, e vendo as coisas sendo edificadas. A palavra profética tem este poder de edificar, colocar cada coisa no seu devido lugar, e da gente poder ver essa beleza de Cristo sendo formada na nossa vida como igreja. E ela tem também o objetivo de consolar. Amém? Consolar não é simplesmente dar um tapinha nas costas, e um afaguinho na cabeça. Consolar, ela também vem dessa ideia de fortificar, O Santo Espírito, o Consolador, porque Ele é, assim como Cristo Jesus, o Espírito da profecia. Ele veio nos consolar, nos dar força, para a gente passar pelo que a gente precisa passar. Tem situações da vida das quais nós jamais iremos fugir. E algumas situações são muito desagradáveis, a gente não queria passar por elas. Mas a palavra profética vai sim te afagar, ser como esse cobertor gostoso num dia de frio, que te envolve, que te esquenta e que te faz se sentir acolhido e cuidado e amado. É tão bom, não é? Mas ela também vai te dar força, vai te dar estrutura para te sustentar no dia mau. Amém? O ano de Apocalipse, muito provavelmente, estamos falando do ano 96 depois de Cristo. Já havia havido uma perseguição em Jerusalém da própria liderança judaica contra os cristãos. Paulo já tinha exercido seu ministério, Pedro. Nero já tinha sido levantado, tacou fogo em Roma, pôs a culpa nos cristãos. Cristãos foram perseguidos por causa disso. Cristãos foram enrolados em piche, pregados nos postes da cidade de Roma e tacava fogo neles para iluminar a cidade, porque afinal eles eram a luz do mundo. Nesse período há o martírio do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro,
Até chegar aqui em 96, o único apóstolo vivo que nós temos é o apóstolo João. Em 80 depois de Cristo, nós temos o Coliseu sendo inaugurado, se não me falha a memória, sobre o império de Vespasiano. E nos seus 100 dias de inauguração, milhares de cristãos foram assassinados ali. Jerusalém já havia sido destruída no ano 70, e agora o imperador é Domiciano, chamado de o segundo Nero, de tão perverso que ele era. E ele prometeu varrer o cristianismo da face da terra. Mas nós estamos aqui até hoje, não é, irmãos? Glória a Deus. Ele martirizou muitos cristãos. Não sabemos o porquê, mas o apóstolo João está aqui, colocado nessa ilha de Pátimos. Em vez de ser martirizado, ele foi exilado. 96 é o último ano de Domiciano como imperador, né? E depois disso o apóstolo João vai ser liberto, e a tradição entende que ele volta para a cidade onde ele estava antes do exílio, que era Éfeso. A igreja estava sofrendo, a igreja estava sob perseguição. A geração dos apóstolos, com exceção de João, já havia passado. E há uma preocupação do que será da igreja diante de toda essa perseguição. O Império Romano está no seu ápice. O que era chamado a Pax Romana estava agora reinando completamente, né? Uma paz militar, porque a Pax Romana, o seu exército, conseguia vencer qualquer ato de rebelião, né? Um dos atos, inclusive, com o qual eles destruíram Jerusalém no ano 70. Então, essa é a ideia da paz deles. Em um tempo assim, a pergunta é: quem é que manda de verdade nesse mundo? Quem é que governa? Quem é que decide as coisas? Numa época em que o imperador era venerado como Deus, dizer Jesus Cristo é o Senhor era um ato de rebelião contra o Estado. Era um crime, porque só podia haver um senhor debaixo do Império Romano, e esse senhor era o César, que estava sentado em seu trono imperial. E Apocalipse é uma mensagem que nos diz: Jesus Cristo é o Senhor de toda a história. Os imperadores podem vir e eles irão. A perseguição pode levantar, mas uma hora ela vai passar. Mas o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que no capítulo 4 está revelado como aquele que está no mais alto dos céus, assentado no seu alto e sublime trono.
Roma pode te oprimir durante um momento da sua vida, mas aquele que tem as chaves da morte e do inferno, ele vai governar sobre você por toda a eternidade. Amém? É nesse espírito, então, que esse livro é escrito. Ele não foi escrito para te dar medo. Ele não foi escrito para satisfazer a sua curiosidade sobre o que acontecerá nos últimos dias. Ele foi escrito para você ter uma revelação clara do Senhor Jesus Cristo, e que Ele é o Senhor da história, e que Ele é o Rei em glória, e que você, apesar da tribulação, apesar do mau momento, apesar dos poderes deste mundo, acima de tudo isto, está o seu eterno Rei. E você pode viver em esperança, porque Ele governa sobre a sua vida. Amém? Vamos então caminhar em alguns versículos desse capítulo 1, para nós vermos essa glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? João está exilado nesta ilha, mas ele está livre para ver o Senhor e receber a sua palavra. Versículo 2 deixa claro que esse é um testemunho da palavra de Deus e de Cristo Jesus, que é o motivo pelo qual nós estamos colocados neste mundo, para sermos um testemunho do Senhor, independente das circunstâncias. Irmãos, os dias são maus. E nós não sabemos o que será o nosso amanhã. Mas nós não estamos aqui para juntar a voz com os desesperados e reclamarmos e murmurarmos e falarmos mal de homens, de governos, de sistemas, de partidos. Nós estamos aqui inseridos nesse momento para sermos um testemunho vivo da palavra do Senhor e de quem é o Senhor, mesmo nesses períodos ruins. Amém? Nós não vamos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós não somos daquele que quando você chega num grupo, alguém diz, as coisas estão ruins, né? E a gente diz, tá ruim mesmo, o trem tá difícil, né? Não é que nós não vamos negar esta realidade, mas nós temos algo mais a dizer. As coisas estão ruins, mas eu funciono debaixo de outro governo. As coisas estão difíceis, mas os meus olhos estão fixos no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Nós temos então no versículo 3 uma bênção específica para todos aqueles que leem esse livro e ouvem as palavras e guardam o que está escrito. Esse é um verso muito importante, irmãos, e às vezes nós passamos por ele meio que corrido, pensa assim, amém, fui abençoado, que bom, vou ler. E isso também nos mostra o propósito desse livro, porque a ideia é nós recebemos essa palavra em graça, em mansidão, mas nós não vamos ser apenas ouvintes dela. Esse livro não foi escrito com a ideia de vou receber uma informação das coisas que acontecerão. Não, ele está buscando de nós uma resposta. A forma como eu viver hoje é decidida porque eu sei como as coisas vão terminar amanhã. Irmãos, se eu vou prestar um concurso, a forma como eu vou estudar, o conteúdo que eu vou estudar,
vai depender dos critérios de avaliação. O Senhor está aqui nos dando critérios, Ele está nos mostrando o que é que Ele aprova, o que é que Ele reprova. O que é que será dos fiéis e daqueles que não forem fiéis? E o que esse livro procura produzir em nós, nessa esperança, é: você que é do Senhor, nessa tribulação passa por uma grande tentação, de negar a sua fé, de se igualar a esse mundo, de ficar indiferente, de olhar a história pelos olhos dos homens. Mas essa mensagem está nos sendo dada porque o Senhor quer que nós nos empenhemos na nossa santificação. Aquele que é puro, limpe-se cada vez mais. E aquele que é sujo, que se suje cada vez mais. Há uma distinção, há uma separação. E ele está dizendo que essa palavra, vou reforçar, não é para satisfazer curiosidade, é para trazer transformação de vida, santidade ao Senhor. Amém? Versículo 4 está nos dizendo que esse livro é nos dado como uma carta, e é uma carta que nós chamamos de circular, porque ele vai passar por estas igrejas que estão na Ásia. São 7 igrejas, e ele vai então dar esse título ao Senhor: graça e convosco e a paz daquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do Senhor, né? O que era, que é e que há de vir, para mostrar a eternidade do nosso Deus, a sua estabilidade. Ele está sempre no trono, mas é também uma forma grega de pronunciar o nome do Senhor. O nome dele em hebraico, que a gente não sabe mais como se pronuncia, que talvez alguns digam Iavé, outros vão dizer Jeová, Javé, porque a ideia, né, é um verbo, é o verbo ser, e numa forma que significa literalmente isso: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Estamos juntos, queridos? Então ele é esse eterno que está ali. O número 7 é um número que aparece muito no livro de Apocalipse. E esse 7 não quer dizer que somente essas 7 igrejas estão recebendo essa mensagem que não tem validade para mais ninguém. Mas esse 7 tem a ideia da perfeição, da completude de Deus. É uma representação de toda a igreja de Deus na face da terra, da igreja que está vivendo aqueles momentos. Sim, é um livro histórico, mas para nós também que fazemos parte da igreja, que vivemos agora, né, mais de 2000 anos depois desse livro, quase 2000 anos depois, dos 7 espíritos. Não quer dizer que são 7 espíritos, mas ele está falando das 7 funções do Espírito Santo de Deus. Nessa ideia de que ele é completo, ele é pleno, ele é suficiente para agir em toda a sua igreja. De Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, a ele que amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Amém? Então, é a palavra do Senhor. Me perdoem se às vezes eu falar do original, mas é porque a construção, de fato, na língua original
é uma coisa muito fascinante. Ele apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apresenta de uma forma tal que estas qualidades, em especial esta, a fiel testemunha, é colocada na frase de uma forma brilhante, exaltada. Quem é esse Jesus Cristo? Ele é a fiel testemunha. Ele é o Cristo, aquele que foi ungido para a função de rei, sacerdote e profeta. As palavras dele estão cumprindo. Ele foi fiel porque ele nos transmitiu tudo que o Pai falou com ele. Ele foi fiel em nos entregar a profecia. Ele está sendo fiel no seu papel de sacerdote, caminhando entre as igrejas. E ele é fiel, verdadeiro, firme, como o nosso Rei. Ele é fiel no seu testemunho. Ele é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou. Alguém pode dizer, nós temos ressurreição no Velho Testamento. Elias, Eliseu ressuscitaram mortos. Mas os mortos que Elias e Eliseu ressuscitaram voltaram a morrer. Jesus ressuscitou alguns, como o próprio Lázaro, mas depois voltaram para o túmulo. Mas Cristo Jesus fala de uma ressurreição, que é a ressurreição que nós de fato esperamos. Ele não voltou para o túmulo, ele ressuscitou. E nem após 40 dias, ele subiu com esse corpo glorificado para os céus. Corpo é tão importante para Deus, irmãos, que Jesus Cristo não é um espírito ambulante lá nos céus. Ele tem um corpo glorificado lá nos céus. O que você faz com seu corpo importa muito. Romanos 12, não é isso? Ofereçais o vosso espírito, a vossa alma, não, ofereçais os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cristianismo prático, é uma realidade interior, mas que vai ser manifesta numa atitude exterior, em algo que você faz com o seu corpo. Ele é a nossa fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Talvez para nós, no nosso português, a ideia de o príncipe dos reis da terra, não sei, né? É minha cabeça, às vezes é meio esquisito, a pessoa assim, aí rei é rei, príncipe é príncipe. Mas a ideia não é isso, é o principal dos reis. O primeiro é uma forma diferente de dizer, ele é o rei dos reis. Ele é o soberano dos reis. Ele está acima de todos. Tudo nessa terra, qualquer governo vai funcionar debaixo da sua soberania, debaixo do seu reinado. E ele, esse rei dos reis, o rei que manda em todos os reis da terra, ele é aquele que nos ama. Irmãos, olha que glória. Deus usa a soberania dele para manifestar o seu amor sobre nós. Ele nos ama e ele cuida de nós. Ele nos ama e nos lavou dos nossos pecados. Irmãos, tudo que a gente lê em Apocalipse tem que estar regido por essa revelação do capítulo 1. Quem fala aqui é a testemunha fiel.
Ele é meu rei, meu sacerdote, meu profeta. E Ele é fiel, tudo que Ele falou há de se cumprir. Ele está agindo, Ele está me apresentando diante de Deus o tempo todo. Ele é o meu intercessor. Ele é soberano, Ele está acima dos reis dessa terra. Ele é eterno, Ele não passará. E Ele me ama. Me ama a um ponto que lavou os meus pecados. Este é um livro para aqueles que foram redimidos, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que enxergaram o seu estado de miséria e puderam se colocar aos pés da cruz deste Rei glorioso e maravilhoso e dizer: me lava, porque eu não tenho como resolver o meu pecado, eu preciso do poder do teu sangue. E Ele fez isso porque nos amou. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio para sempre, sempre. Amém. Irmãos, talvez aqui também na construção da nossa língua, parece tudo muito igual, reis e sacerdotes. Em algumas versões a ideia é um reino de sacerdotes. Mas eu quero dizer também que na língua original, a construção, o principal aqui não é o rei, o principal aqui é o sacerdote. Nós vamos reinar porque nós somos sacerdotes. É a nossa posição diante de Deus, de servir a Deus dia e noite, que nos dá uma posição real, de participar do seu governo. Estamos juntos? Não é um oposto. Eu sou um rei e também sou um sacerdote. Não, eu vou reinar, porque este é um reino de sacerdotes. Eu sou um sacerdote do Senhor. A minha vida é para servi-lo, não importam as circunstâncias. E João está demonstrando isso aqui no seu testemunho. Ele está exilado por causa desta palavra, mas nesse exílio ele está servindo o Senhor e testemunhando o Senhor, levando o seu incenso diante dele para a sua honra e para a sua glória, porque ele sim é digno. Como ele vai fazer aqui nessa doxologia, a ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho há de vê-lo. Irmãos, tem pessoas dizendo que o Senhor virá em oculto, que o Senhor vem quando Ele entra no nosso coração, de que quando nós partimos o Senhor veio para Ele, mas não é isso que Apocalipse diz. Apocalipse diz que o Senhor virá e todo o olho verá. Estamos juntos? Diga aí, todo olho verá. A vinda dele será visível, será sem dúvida. Todos contemplarão e verão. Aqueles que não creram, aqueles que o trespassaram, aqueles que oprimiram a igreja, verão e se lamentarão, porque aquele que foi desprezado virá em glória, e todos verão essa glória que hoje nós contemplamos pela fé. Amém? E nos submetemos a Ele. Assim seja, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que era, que é e há de vir o Todo-Poderoso. Esse termo Todo-Poderoso é muito usado aqui no Apocalipse, mas é usado só uma vez no restante do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Mas é uma revelação muito grande do Senhor. Ele quer deixar muito claro para nós: eu sou onipotente, eu posso
todas as coisas. Antes de mim não houve nenhum Deus, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o único, o começo foi comigo, eu iniciei tudo em Gênesis, estou completando todo o meu propósito aqui em Apocalipse. João vai dizer que ele é o nosso irmão e companheiro na tribulação. Ele é um apóstolo, alguns às vezes dizem que provavelmente não foi o apóstolo João que escreveu, mas nós temos o testemunho de Irineu, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, de que esse escrito foi feito pelo apóstolo João e assim a igreja primitiva o recebeu. Estamos juntos? E eu quero então vir aqui para essa revelação gloriosa do Senhor. Estava eu no Espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. A voz do Senhor, essa voz de trombeta, é uma voz que conclama. Tem como ficar sem ouvir uma trombeta? Quando a gente lê lá na carta, dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, não se esqueça, ele está batendo, e ele está conclamando com voz de trombeta. E ele continua dizendo, novamente, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. O que tu vês, escreve em um livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E voltei-me para ver aquela voz que falava comigo, e vi os 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com roupa comprida até os pés, cingido com um cinto de ouro no peito. Amém? Semelhante ao Filho do Homem. Irmãos, ele não perdeu a sua semelhança do Filho do Homem, aquele Cristo Jesus que caminhou com o apóstolo João, a quem ele viu transfigurado sobre o monte, a quem ele viu padecer naquela cruz. E ele está falando isso porque ele está dizendo, ele hoje está em glória, por causa do que ele padeceu como o Filho do Homem nessa terra. Amém? As suas cicatrizes estão lá. E nós veremos a sua glória, as suas cicatrizes que são marcas de amor. Com vestes talares, compridas, que são vestes de honra, vestes de um sacerdote, vestes de um rei. Não sei se vocês param para perceber isso, mas o cinto não está aqui embaixo na cintura, ele está aqui em cima no peito. Nós sabemos pelos historiadores da época que isso são vestes sacerdotais e reais. Os serviçais botavam o cinto aqui embaixo, porque isso dava mais rapidez, mobilidade. Mas pessoas de alto escalão, os sacerdotes, o cinto era aqui em cima, porque era majestoso. Os movimentos eram lentos, calculados, e você podia contemplar aquilo em majestade e ver a sua beleza e a glória. Seus cabelos brancos. Alguns dizem de eternidade, mas branco para mim na palavra é um símbolo de pureza. O nosso Senhor é puro, nele não há pecado algum, não há mal nenhum. Ele é completamente fiel, ele é sem pecado. Seus olhos como de fogo, ele tudo sonda, ele tudo vê, ele tudo perscruta. Nada escapa ao seu olhar, nada do nosso interior, nenhuma mal intenção dos reis, está tudo aberto aos seus olhos, a sua indignação como fogo consumidor contra o pecado e a injustiça desse mundo. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. A espada dele não está na mão,
A sua palavra é onipotente e suficiente para cumprir a sua obra. De um lado, ela converte e salva, de outro lado, ela condena o pecado. Seus pés são como bronze polido, brilhando. A ideia, irmãos, é que ele está brilhando com aquela luz branca, como ele brilharia no fogo. A sua glória no seu caminhar, né? A ideia que, uma das palavras faladas aqui, é a ideia de incenso. O seu caminhar, a sua ação, dá glória a Deus, louva a Deus, manifesta a glória de Deus. Irmãos, esse é o nosso Senhor. Ele é manifesto aqui como Rei, no seu corpo de glória. Nós podemos estar vivendo em um tempo de tribulação, em um tempo de dificuldade, mas Ele é aquele que cuida de nós, que pelo poder da sua palavra, Ele vai destruir o inimigo com o sopro da sua boca. Ele guarda a sua igreja, Ele caminha no meio dos castiçais. A igreja aqui revelada como esse castiçal, né? O capítulo 1 começa com a revelação, e ele termina ele mostrando o que é uma revelação. Você vê as estrelas, é um mistério, mas eu vou revelar. Esse mistério são os anjos da igreja, e os castiçais, que para você é um mistério, também vou revelar, é a igreja. E o Senhor está caminhando na igreja, e Ele tem os líderes desta igreja em suas mãos, e Ele governa, e Ele reina, e Ele recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Estamos juntos, irmãos? Ele é o nosso amém. Diga aí, amém. No grego, amém pode significar assim seja. Quando eu estava em Moçambique, a gente juntava as crianças, e elas naquela bagunça, a gente dizia para elas, amém, amém, elas aquietavam. Aí um dia a gente perguntou para elas, quem sabe o que significa amém? E uma delas levantou a mão e disse assim, eu sei, fala o que é cala a boca. Para alguns pode significar acabou, né? Amém, diz amém. Mas amém, é de onde sai a palavra verdade. Jesus, falando aramaico, quando ele dizia em verdade, ele dizia amém, amém. É de onde vem a palavra fidelidade. Amém, amém. Ele é o verdadeiro, Ele é o fiel. Deus cumpre as suas promessas. Essa é a ideia do amém. Deus cumpre as suas promessas. Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos. Aqui diz que o tempo está próximo. Nós estamos mais próximo do fim do que os nossos irmãos que receberam essa carta. Eu queria que você refletisse um pouco nesse mundo que está ao nosso redor, no tempo em que nós vivemos. O Senhor está te dizendo, não temas. O Senhor está colocando a mão dele sobre nós e Ele está dizendo, eu sou o amém, eu cumprirei as minhas promessas. Descansa no Senhor, caminha
debaixo da sua graça. Ele te fortalecerá para que você continue fiel, seja qual for a sua tribulação. Amém? Pai, nessa manhã, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Pedindo, ó Pai, que nesses dias em que nós estamos lendo esse livro, os nossos olhos sejam abertos para esse dia glorioso em que o Senhor virá. E que o Senhor há de vindicar o sangue daqueles que morreram por amor do Teu nome. Senhor, nós estamos aqui esta manhã por causa do sangue do Cordeiro, mas nós estamos aqui essa manhã também, Senhor, por causa de tantos irmãos que derramaram a sua vida, por amor desta palavra, por amor do Senhor, porque os seus olhos viram a sua glória. Senhor, abre os nossos olhos de tal forma que possamos ver também a Tua glória e constrói através das nossas vidas um testemunho para esta geração. Senhor, existem pessoas à nossa volta que têm visto apenas presidentes, que têm visto tendências culturais, que têm visto política, mas eles ainda não viram o Senhor. Pai, santifica-nos de tal forma que o Senhor, a sua dignidade, a sua glória, possa ser vista na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa postura, caminhando nas ruas, pegando Uber, Senhor, no meio da família, que as pessoas possam através de nós ver o Senhor, e que nela seja gerada esperança, que nela seja gerada consolação, que eles sejam trazidos para perto, que eles possam ser libertos do desespero desse mundo e enxergar o propósito de uma vida debaixo do Rei da Glória. Em o nome de Jesus, levanta-nos assim, nesta cidade, nesta geração, para a Tua honra e para a Tua glória, é que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Louve